Olá, tudo bem? Sou o Dr. João Juveniz, médico urologista. Estou aqui para mais um programa da nossa série sobre disfunção erétil. No último programa, falamos um pouco sobre a anatomia interna do pênis, o mecanismo de ereção e a disfunção erétil, ou seja, a perda de ereção ou a incapacidade de mantê-la. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tratamento da disfunção erétil, ou mais conhecido como impotência sexual. Para sabermos sobre o tratamento clínico da disfunção erétil, temos que saber a sua causa. As três principais causas são psicogênica, orgânica ou mista, que é a união das duas anteriores. Na causa psicogênica, a maioria das vezes está relacionado com ansiedade, estresse, um pouco de insegurança e depressão. Nesses casos, os homens conseguem ter uma ereção, principalmente ereção noturna ou ereção quando vai urinar, naquela primeira urinada do dia, porém não conseguem ter ou manter uma ereção com estímulo sexual. Nesses casos, o melhor tratamento seja um acompanhamento psicológico do homem ou até do casal, fazendo a terapia de casal. Em algumas vezes, podemos chegar até tratar a depressão ou ansiedade com medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos. Já na causa orgânica, precisamos saber qual é o principal fator de risco. Todos os homens com disfunção erétil de causa orgânica temos que pesquisar alguma alteração ou doença cardiovascular, já que sabemos que mais de 90% dos homens com disfunção erétil têm algum fator de risco para doenças cardiovasculares. Sabendo o fator relacionado à causa orgânica, vamos supor, por exemplo, se for um fator endócrino relacionado com o aumento da glicemia, o ideal é controlar a glicemia com medicamentos ou até otimizar os medicamentos que já estão sendo tomados. Se for por uma outra causa, como por exemplo o uso de medicamentos relacionados aos efeitos colaterais de medicamentos, podemos avaliar a possibilidade de trocá-los, porque tem muitos medicamentos antihipertensivos que podem causar a disfunção erétil. Também medicamentos para ansiedade, que também podem causar disfunção erétil, como medicamentos para depressão. Nesses casos, podemos melhorar o medicamento ou até trocá-los. Antes de começar o tratamento com o medicamento, o principal no homem que tem disfunção erétil é melhorar a qualidade de vida, ou seja, hábitos de vida saudável, perder peso, praticar atividade física, alimentação saudável, evitar o excesso de álcool e cessar o tabagismo. A partir disso, com melhora da qualidade de vida, o mecanismo de ereção também consegue uma melhora importante. Agora vamos falar um pouco sobre os medicamentos orais para disfunção erétil. Essas medicações iniciaram-se em 1992, revolucionando totalmente o tratamento da disfunção erétil, uma vez que anteriormente a isso não tínhamos medicamentos para tratar, apenas procedimentos para melhorar a qualidade de vida ou procedimentos cirúrgicos. Agora, com medicações de fácil posologia, ou seja, com uma tomada diária ou uma tomada sob demanda antes de ter a relação, o homem, ou a grande maioria deles, conseguem ter uma ereção normal para manter sua atividade sexual satisfatória. Nos remetendo a programas anteriores que falamos sobre o mecanismo da ereção, que ocorre por um estímulo que pode ser visual, tátil, olfativo ou até por algum pensamento, que estimula o nosso organismo a produzir alguns neurotransmissores, como a prostaglandina e principalmente o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador do nosso corpo. Este, por sua vez, ativa uma enzima chamada guanilatociclase, que ativa o GNP em GNP cíclico, que por sua vez promove um relaxamento da musculatura dos corpos cavernosos, ocorrendo um engurgitamento de sangue nessa estrutura cilíndrica. A partir disso, ocorre uma compressão das veias dorsais do pênis, reduzindo a saída de sangue do pênis e ocorrendo o fenômeno da ereção. Já o mecanismo de detumescimento peniano ou perda de ereção acontece por um aumento dessa enzima chamada 5-fosfodiesterase, que inativa
o GMP cíclico voltando à sua forma GMP, acontecendo uma vasoconstrição das artérias no interior do corpo cavernoso, diminuindo a chegada de sangue no corpo cavernoso, acontecendo um relaxamento de todo o corpo cavernoso e descompressão das veias dorsais do pênis, aumentando a saída de sangue do pênis, ocasionando a perda da ereção ou detumescimento peniano. O mecanismo de ação das drogas existentes por via oral, elas são inibidores da enzima 5-fosfodiesterase, fazendo com que evitem a inativação do GMP cíclico e aumentem sua concentração na região peniana, mantendo o mecanismo de ereção, porque mantém a vasodilatação das artérias e a chegada de sangue e evitando a saída de sangue do pênis. Temos basicamente duas formas de tomar os medicamentos para disfunção erétil. Uma delas é o uso sob demanda, ou seja, toma-se o medicamento, aguarda a sua ação máxima e a partir disso pode ter uma ereção para ter uma relação sexual. E o uso diário, que é aquele medicamento que toma-se todo dia com uma dose normalmente menor do que a dose usual para o uso sob demanda e consegue ter uma boa relação sexual sem ter que tomar o medicamento antes da relação, sem ter aquele constrangimento de parar para tomar a medicação. Em relação aos medicamentos existentes no mercado, fizemos uma tabela para exemplificarmos melhor quais são e como é o mecanismo de ação. Temos o sildenafil, que foi um dos primeiros existentes no mercado. O nome comercial mais conhecido é o Viagra. O vardenafil, o nome comercial mais conhecido, é o Levitra. Tadalafil tem vários nomes comerciais, como temos exemplo aqui, o Ciad, o Tada, tem também o Cialis. Tá? O lodenafil, que é um medicamento fabricado no Brasil por uma empresa brasileira, o nome comercial mais conhecido é o Eleva. Em relação ao início de ação desses medicamentos, a partir de quanto tempo ele já começa a agir no nosso organismo? O sildenafil com 12 minutos, o vardenafil com 15 minutos, o tadalafil com 30 minutos, ou seja, um período um pouco maior do que os outros medicamentos, e o lodenafil com 20 minutos. Em relação à sua ação ideal, a sua ação máxima no nosso organismo, que a gente dá para calcular mais ou menos o período antes que deve tomar para ter aquela dose ideal para ter uma boa ereção, quando se usa naquela dose para uso sob demanda. Então, o tempo de ação para ter uma dose máxima, uma ação máxima, no sildenafil é com 60 minutos, no vardenafil com 40 minutos, no tadalafil é um período um pouco maior mesmo, tanto que até é utilizado em relação a esses dados para fazer uma propaganda em relação ao tadalafil, e o lodenafil com 60 minutos. Já em relação à duração de ação, ou seja, quanto tempo que o mecanismo age no nosso organismo, o sildenafil age por 12 horas, o vardenafil por 15 horas, o tadalafil por 30 horas, ou seja, ele age por um mecanismo que tem um tempo maior de ação no nosso organismo, e o lodenafil por 18 horas. Em relação à dose usual para a dose sob demanda, que toma antes de ter a relação desses medicações, 50 mg no sildenafil, 20 no vardenafil, 20 no tadalafil e 80 no lodenafil. Em relação aos efeitos colaterais, estão mais relacionados ao mecanismo de vasodilatação, ou seja, dor de cabeça, que chamamos de cefaleia, um engurgitamento da vasculatura do nariz, que chamamos de congestão nasal, uma pressão na cabeça, e alguns medicamentos também podem estar relacionados, como o tadalafil, com dores musculares. Em relação à intensidade dos mecanismos, em relação à intensidade dos efeitos colaterais, o sildenafil costuma ter mais efeitos colaterais que o tadalafila, que tem um pouco mais que o lodenafila e tem um pouco mais que o vardenafil. Quando esses medicamentos são utilizados por uso diário em vez do uso sob demanda, normalmente utiliza-se o sildenafil, o vardenafil e o tadalafil com uma dose normalmente 1/4 a metade da dose, e aí toma-se diariamente. Lembrando que essas medicações, quando é usado sob demanda, a dose máxima usual para essas drogas é 2 vezes a dose sob demanda, ou seja, 100 mg do sildenafil por dia, 40 mg do vardenafil por dia, 40 mg do tadalafil por dia e 160 mg do lodenafil por dia. Se você gostou do meu programa, falando hoje sobre o tratamento da disfunção erétil
e quer estimular a ter novos programas, deixe o seu joinha, assine o nosso canal, compartilhe com seus amigos, acesse minhas redes sociais, Facebook, Instagram, meu site. Cuide-se bem, até o próximo vídeo, muito obrigado.